Bom, pessoal, mais uma aula de RLM, dando continuidade no assunto de tabela verdade. Na última aula a gente viu uma tabela verdade de 4 linhas, né, com apenas 2 proposições simples, formando uma proposição composta. E agora a gente vai tentar, né, fazer aqui uma tabela verdade com 3 proposições, certo? Então, se você está gostando do vídeo, peço aí que dê uma força, né, deixa o like, siga o canal para a gente ter mais conteúdo gratuito. Então, a gente viu que o número de linhas de uma tabela verdade, né, é dado por 2 elevado a n, onde n é o número de proposições, né, simples. Vamos colocar aqui uma proposição composta, certo? Para a gente poder resolver como exemplo. Eu vou colocar aqui P e Q, ou seja, uma conjunção, né, com uma condicional com a proposição R. Observem que nesse caso aqui a gente tem uma proposição composta com 3 proposições simples. Então, na minha tabela verdade, eu vou ter 2 elevado à terceira, que é igual a 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8. Então, a minha tabela verdade nesse exemplo vai ter 8 linhas, certo? Então, vamos elaborar aqui, né? Como é que a gente faz nesse caso? Então, eu vou colocar as minhas 3 proposições, certo? Então, eu tenho P, eu tenho Q e tenho R. Da mesma maneira que a gente fez, né, lá na tabela verdade, isso aqui vai ser um padrão. E como é que a gente faz esse padrão, certo? Na primeira linha, eu vou ter V, 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 certo? E falso, falso, falso e falso. Na segunda linha, eu vou intercalar, né, de 2 em 2. Então, V, V, F, F, V, V, F, F. E na terceira linha, a gente vai fazer, né, intercalado de 1 em 1. Então, vou colocar aqui logo os verdadeiros, certo? E falso. Sempre a gente vai ter esse padrão, né? Parecido lá com a tabela verdade, né, de 4 linhas, onde a gente fazia VVFF e depois VFVF. Então, isso aqui é um padrão, a gente precisa saber, certo? E aí, a gente começa a desenvolver aqui para obter os valores lógicos. Então, nesse caso aqui, a gente tem 3 proposições simples, porém, aqui entre o parênteses, a gente tem a conjunção entre P e Q. Então, o bizu dessas tabelas verdades de mais de 2 proposições, no caso aqui 3, é a gente resolver primeiro o que está dentro do parênteses, ou seja, a gente vai pegar aqui a proposição composta, né, P e Q, certo? E resolver apenas ela. Ou seja, isso aqui é uma conjunção. A gente já viu na última aula que a conjunção tudo V dá V, o restante dá falso. Então, a gente consegue resolver. E observem que tem uma dependência, né, da tabela verdade lá de 4 linhas, ou seja, aquela é a base para tudo, certo? Então, entre P e Q, tudo V dá V. Então, VV, verdadeiro. VV, verdadeiro. Observem que a gente não olha para R nesse momento, a gente apenas, né, foca aqui no P e Q. VF vai dar falso. VF vai dar falso. FV vai dar falso. FV vai dar falso. FF vai dar falso. E FF vai dar falso. Então, observem que, se a gente for considerar aqui agora a minha proposição, né, composta como um todo, a condicional com R, o que vai acontecer? Eu vou trazer os valores para cá para a gente poder enxergar melhor, certo? Então, eu vou repetir aqui V, V, F, F, F,
F. Então, isso aqui foi o que a gente conseguiu, né, nessa primeira coluna. E vou trazer o valor de R, certo? Para cá. Apenas para a gente poder observar, certo? Então, eu vou repetir aqui. Eu vou ter V, V, V e V. Falso, falso, falso e falso. Observem que aqui a gente só fez, né, transcrever para a gente poder enxergar melhor. E agora sim a gente vai resolver utilizando a tabela verdade da condicional. Basta lembrar, né, que a gente viu lá na aula passada que só existe uma possibilidade de dar falso. É quando eu tenho o antecedente verdadeiro e logo depois falso. Então, VF dá F. Eu vou colocar aqui fora o resultado para a gente poder enxergar melhor. Então, V com V, verdadeiro. V com F, falso. Na condicional, VF dá falso. Certo? FV, verdadeiro. FF, verdadeiro. FV, verdadeiro. FF, verdadeiro. FV, verdadeiro. FF, verdadeiro. Então, observem que o valor lógico, né, dessa minha proposição composta é exatamente isso aqui. Certo? Então, observem que eu fiz aqui uma tabela verdade com 8 linhas, porque eu tinha uma proposição composta com 3 proposições simples, certo? Mas que mesmo assim, a dependência da tabela verdade anterior é de 100%. Então, sabendo a primeira tabela verdade, a gente consegue desenvolver todo o resto. Então, essa aula, pessoal, só foi para a gente mostrar, né, uma tabela verdade de 3 proposições, para a gente poder, né, ter uma noção básica para a gente poder ir para exercícios depois. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!